Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: Jesus de Nazaré, o Cristo, seria a favor de taxar os ricos? Essa é uma pergunta bastante interessante porque é um assunto que está em voga tanto no Brasil como em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos também se está falando em taxar os ricos. E aqui no Brasil, um rico bastante conhecido disse que, de fato, taxar os ricos diminui a desigualdade econômica, mas que não é inteligente porque empobrece os ricos. E este rico que fez essa declaração é reconhecido como evangélico. Então, a pergunta que nós fazemos é: Jesus de Nazaré, o Cristo, seria a favor de taxar os ricos? Então, eu gostaria de conversar com você sobre Jesus e os ricos. Jesus teve encontros com ricos e falou sobre ricos e sobre riqueza. Então, deixa eu começar com os encontros. O primeiro encontro que eu quero chamar a atenção é o encontro que Jesus teve com um jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Bom, isso é absolutamente legítimo, querer a vida eterna, uma vida que supere o tempo e que seja para sempre ao lado de Deus, desfrutando da presença e comunhão profunda com Deus. Ótimo, é isso mesmo, esse é o desejo que todo ser humano deve nutrir no coração. E foi isso mesmo que Jesus Cristo veio nos trazer, a possibilidade da vida eterna, a possibilidade de uma vida que supere o tempo. Aí Jesus pergunta ao jovem se ele conhecia a lei, e o jovem faz uma declaração de vários pontos da lei de Moisés, e Jesus diz: bom, então, cumpra. E ele diz: sim, mas eu já as tenho cumprido desde a minha mocidade. Então Jesus disse: ok, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, distribui aos pobres, depois você vem e me segue. Aí o jovem ficou cabisbaixo, porque ele era muito rico mesmo, e ele não seguiu Jesus. Não foi vender os bens, muito menos distribuir aos pobres, e, claro, nada de seguir Jesus. Ou seja, entre a vida eterna, uma vida que supera o tempo, de comunhão para sempre com Deus, ele preferiu a riqueza. Então, entre uma e outra, ele preferiu ficar nessa vida provisória, curta, mas rico. E aí Jesus disse, perguntado pelos seus discípulos sobre a decisão do jovem e que se Jesus não tinha sido muito duro com ele, aí Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Do que Jesus estava falando? Você mesmo pode pensar: puxa, mas o rapaz disse que já cumpria todas as leis e Jesus ainda manda vender os seus bens e distribuir aos pobres e depois segui-lo. É que Jesus estava falando de uma lei que o jovem esqueceu-se de mencionar, que era a lei do jubileu. A lei do jubileu exigia que a cada 50 anos houvesse reforma agrária, exigia que a cada 7 anos a terra descansasse, pelo menos um ano, e exigia que todas as dívidas fossem perdoadas a cada 7 anos, e que todas as pessoas que estavam trabalhando para pagar as suas dívidas fossem libertas das suas dívidas e pudessem voltar para a sua terra original. Então, esse jovem não cumpriu o jubileu. Aliás, para ficar muito rico em Israel, ele tinha de descumprir a lei. Ele não podia cumprir o jubileu. Ele tinha de acumular terras, o que era proibido. Ele tinha de se negar a fazer a reforma agrária, o que era proibido. Ele tinha de se negar a perdoar as dívidas, o que era proibido. Ele tinha de perdoar as dívidas. Ele tinha de se negar a libertar aqueles que trabalhavam para pagar suas dívidas. Ele não quis, ele não queria, porque
ele teria de dividir a terra e tal, que ele, inclusive, tinha usurpado, porque ele não tinha o direito de ter aquela terra toda. Aliás, Isaías, capítulo 5, versículo 8, diz: ai dos que ajuntam terra sobre terra e casa sobre casa, até serem os únicos moradores do lugar. Outro rico com o qual Jesus teve contato foi Zaqueu. Zaqueu foi diferente. Zaqueu era um cara que tinha se enriquecido no serviço público, entre aspas. Ele era o chefe dos dos publicanos, que eram os caras judeus que cobravam os impostos do povo judeu. E ele ficou muito rico. E aí Jesus foi jantar na casa dele, aliás, Jesus se ofereceu para jantar na casa dele e o convenceu que ele tinha de dividir os bens com os pobres e que ele tinha de pagar 4 vezes mais a todas as pessoas que ele tinha lesado. Então, e aí Jesus saiu, tudo indica sem a resposta dele, até que no dia seguinte o homem, tocado profundamente pela mensagem de Jesus, foi até onde Jesus estava e disse: eu vou fazer isso, eu vou pagar 4 vezes mais a todos os que eu lesei, então, e eu vou dividir os meus bens com os pobres e vou fazer o que o senhor mandou. E aí Jesus disse: parabéns, hoje entrou salvação na sua casa. Então, o primeiro rico não quis ser salvo, quis ser rico. E o segundo rico entendeu que, para ser salvo, tinha de mudar a sua lógica em relação às finanças, e isso significava que ele ia dividir os seus bens, e distribuir metade para os pobres, e que a metade que ele tinha, que ele ia ficar, dessa metade, ele ia pagar os que lesou 4 vezes mais. Ou seja, ele ia fazer uma divisão e tanto. E aí, Jesus anunciou: você está salvo, você vai para a vida eterna, você vai para a vida que supera o tempo. E isso tem tudo a ver com o que o próprio Jesus havia dito. Ele disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, porque aqui o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Então, vocês têm de acumular tesouros no céu. E acumular tesouros no céu é distribuir os tesouros para os pobres. Isso é acumular tesouro no céu, porque quem faz um bem ao pobre faz a Deus. Essa é a lógica do Antigo Testamento, a lógica do Novo Testamento, a lógica da sabedoria. Você quer mesmo agradar a Deus? Então, abençoe os pobres. Quem abençoa os pobres, semeia no céu. Essa é a lógica das Escrituras Sagradas. Inclusive, é a lógica do juízo de Jesus. Tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, estava doente, estava preso, e vocês cuidaram de mim, vocês me deram água, vocês me deram comida, e vocês me deram casa, e vocês me deram roupa, e vocês reconheceram meus direitos, e vocês cuidaram de mim na enfermidade, e vocês zelaram para que fosse feita justiça comigo. Então, a lógica permanece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se quer agradar a Deus, ajude os pobres, distribua. Não acumule de jeito nenhum, pelo menos é o que Jesus disse. Aí ele disse: ajunta tesouro no céu. Aí, como é que a gente ajunta tesouro no céu? Nem sabia que no céu tinha banco. Tem, o banco do céu são os pobres. Distribui aos pobres, diminui a pobreza, diminui a desigualdade, que você estará investindo na eternidade. E aí Jesus também falou sobre ricos. Por exemplo, ele falou de um rico trilhardário que na porta da casa dele tinha um mendigo, um morador em situação de rua. Não só andrajoso, mas enfermo, profundamente enfermo. E esse rico nunca o via, nunca prestava atenção nele de jeito nenhum. Até que ambos morreram. Morreu o pobre e morreu o rico. Agora, curiosamente, Jesus só deu nome ao pobre. Portanto, Jesus só reconheceu a identidade do pobre. Não reconheceu a identidade do rico. Ao pobre ele deu um nome, Lázaro. E aí o Lázaro morreu e o rico também morreu. E eles se encontraram no mundo dos mortos. Só que
o Lázaro estava do lado de Abraão, o pai da fé, esperando a eternidade. E o rico estava do lado do tormento. E aí o rico viu Lázaro do outro lado, como se entre eles houvesse um abismo, e ele viu Lázaro de outro lado e disse para Abraão mandar o Lázaro para o lado onde ele estava, para o Lázaro trazer para ele um pouco de consolo, pelo menos uma gota d'água na língua. Ou seja, ele estava lá no inferno, no lugar de tormento, mas não perdeu o jeitão de rico. Foi lá dar ordens para o Abrão e fazer do Lázaro, que ele nunca tinha enxergado na terra, no mundo dos vivos, e que agora ele enxerga no mundo dos mortos, porque o Lázaro está muito bem e ele está muito mal, então ele acha que o Lázaro tem de compensar. Compensar o quê? E aí Abraão disse para ele, não, 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 não. Nem você vem para cá, nem o Lázaro vai para aí. Aliás, você viveu nababescamente, não foi? Então, o Lázaro viveu miseravelmente, não foi? Você não se lembrava do Lázaro, não é? Então, você fez a sua escolha, você quis ter tudo lá, agora você não tem nada aqui, ponto. E aí ele disse, então manda o Lázaro de volta para avisar a minha família. Aí o Abraão disse, nada de voltar, não tem essa coisa de morto ficar voltando, não. Nada de você voltar, não. Sua família tem Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí Jesus fala da desdita do Lázaro, não é? Não, ele fala da glória do Lázaro e da desdita do rico. Então, há entre os teólogos uma desconfiança de que essa história é história mesmo, não é parábola, que aconteceu isso de fato, e Jesus estava contando uma história que aconteceu tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos, que estão lá aguardando o dia do juízo e estão conscientes, absolutamente conscientes. Muito bem. E, finalmente, Jesus contou a história de um outro rico, que é uma parábola. E aí, nessa parábola, ele fala de um rico que colheu tudo que plantou, colocou em silos, e era muita coisa, muita coisa. Ele teve uma super safra. Então, ele colheu essa super safra e ele colocou a super safra em silos especiais, construídos para isso. E aí ele disse de si para consigo mesmo, agora eu vou viver da renda disso. Eu vou viver a vida toda a partir do que eu vou ganhar com esse montão de grãos que eu armazenei, que eu vou vender aos poucos, e eu vou usar a bolsa de mercadorias futuro, e eu vou ganhar. Cada vez mais não vou precisar mais me preocupar com a minha sobrevivência sob hipótese alguma. E aí, enquanto ele está pensando assim, Deus diz para ele, segundo Jesus, você é um louco. Essa noite eu vou pedir a sua alma e você não tem nada para me mostrar. O que é que você tem para me mostrar? Do que Jesus estava falando? Estava falando de novo do jubileu. Por quê? Porque, segundo o jubileu, o rico só podia, o dono da terra, só podia ficar com 2/3 do que a terra produzia. Ele tinha de deixar 1/3 para os pobres. Ele tinha de separar 1/3 do que produziu, 1/3 da produção tinha de ir para os pobres, para os necessitados, para diminuir a desigualdade. E 2/3 ele podia negociar. E esse homem se recusou a cumprir a lei do jubileu, então era um desses que não queria reforma agrária, que faz parte da lei do jubileu, como eu já disse, e, além disso, ele pegou a parte dos pobres para ele. E aí disse, agora eu estou bem, agora eu vou ter tudo que eu quero e mais um pouco. Em outras palavras, ele estava desafiando o próprio Deus, não apenas explorando a terra indevidamente, mas sonegando o que é do povo, sonegando o que é dos pobres. E aí ouviu a sentença de Deus. Você é louco. Você morre hoje. Então, o nosso amigo
rico que disse o que disse sobre empobrecer os pobres, ele está correndo um risco sério de não entrar no céu, nem mesmo se o camelo passar na agulha. Mas isso é um assunto de Deus, não é um assunto nosso. Qual é o nosso assunto? Nosso assunto é, sim, Jesus Cristo seria a favor de taxar os ricos. Nós vamos para um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Eu quero ouvir o William sobre isso também. Fique conosco. Olá, obrigado por ter ficado conosco. Nós estamos falando sobre taxação de ricos. Jesus seria a favor de que os ricos fossem taxados? Vamos sobre isso. William, qual seria a opinião de Jesus? Taxa ou não taxa os ricos que, segundo o nosso irmão, se empobreceriam, coitados, tristinhos que eles estão? Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. Taxa. Precisamos taxar. Você já descorreu todos os encontros de Jesus Cristo com as pessoas mais abastadas, com os ricos. Jesus deixou claro. Jesus aqui estaria fazendo campanha pela taxação. Nós sabemos que o imposto, essas taxações, em tese, elas são recursos arrecadados pelo governo que deveriam, então, ser revertidos ao bem comum, para investimento custeio dos bens e serviços públicos, né, como saúde, a segurança, a educação, entre outras coisas. Seria um meio de redistribuir a renda, numa tentativa de chegar, talvez, ao famoso bem-estar social. Então, essa redistribuição de renda é mais do que necessária. Então, se a gente tem essa possibilidade, com certeza, Jesus, devido a todas as falas que ele já teve e aquilo que a Bíblia nos traz, é a favor, super a favor. Visto que o rico é aquela pessoa que acumula, é aquela pessoa que tem bens. E falando a eles, eles deveriam ouvir aquilo que Tiago fala. Tiago vai dizer que a conta bancária deles vai servir de testemunho contra eles. Prestem atenção. Se vocês soubessem, Tiago capítulo 5, se pegar do versículo 1 em diante, a gente pode ouvir o Tiago falar por exemplo, se vocês soubessem, ricos, o que vocês estão fazendo ao acumular esses bens, vocês chorariam e estariam uivando de terror por causa do juízo que vem sobre vocês. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 1. Né? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Então, e é interessante essa palavra que foi traduzida por uivar, que é ololuzen, que é uma palavra onomatopeica. Ela leva seu significado em seu próprio som. E o significado vai além de uivar. Essa palavra, ela se remete ao Antigo Testamento e ela é usada frequentemente para descrever o pânico daquelas pessoas que estavam caindo nas mãos de Deus, no juízo de Deus. Então, os ricos precisavam estar atentos a isso, que acumular não é um bom sinal, não. Para eles, não. Eles deveriam estar chorando. E eles deveriam ser os primeiros a estarem solicitando a taxação. A taxarem. A tentar para que o Estado possa utilizar esse meio para redistribuir as rendas. E você ali sempre trouxe
aí nesses encontros de Jesus com os ricos, como ambiente de fundo, o jubileu. O jubileu sempre está aí na fala de Jesus como um contexto. Porque falar de jubileu é falar do acesso que todos os membros da comunidade de Israel, por igual, têm aos frutos da terra. Ou seja, falar de jubileu é falar que todos devem ter acesso por igual às riquezas que há nessa terra. Não tem outra alternativa. É disso que nós estamos falando. Então, quando Jesus está falando, quando nós falamos de taxação, se Jesus é ou não a favor, é óbvio, é claríssimo. É mais claro do que água perceber diante das Escrituras que Jesus é a favor, porque isso tem um nome, chama-se justiça. Justiça. O que nós estamos falando, essa taxação, a Bíblia chama de justiça. Muito bom, é isso mesmo, justiça. O amigo que criticou a ideia da distribuição, etc., ele disse que isso é burrice. Eu não consigo chamar Jesus de burro, desculpa. Eu não consigo. Pelo contrário, a impressão que eu tenho quando leio sobre Jesus é que nós estamos diante da inteligência mais profunda e ampla que já visitou esse planeta. Então, e Jesus realmente, o tempo todo falou sobre essa necessidade de justiça. No Brasil, então, é premente, porque quem sustenta o Estado no Brasil é o trabalhador assalariado. E a o trabalhador dele, assalariado... Oi? E a fala dele quer dizer ao contrário, né? Ele quer se colocar nessa posição de que todos dependem da gente, dos abastados. E, de fato, é o contrário, é isso que ele está mostrando. Exatamente. Quem sustenta o brasileiro é o assalariado, é o trabalhador, a trabalhadora. Então, isso tem de ser dividido, isso tem de ser distribuído. E, na verdade, funciona assim. Quem sustenta o Estado é o trabalhador e a trabalhadora, e quem desfruta do Estado é o rico, que não o sustenta. Isso é injusto, isso é absolutamente injusto. Isso tem de mudar e tem de mudar ontem, não é? Então, o nosso colega lá, ele está defendendo seus interesses. Está sob influência de Mamon. Está sob influência de Mamon. E Mamon é insensível. Mamon quer ele. Exatamente. Ele está sob influência de Mamon, dessa insensibilidade mamônica. Exatamente. Então, ele está sendo absolutamente insensível e ele está contrariando a Jesus Cristo, a quem ele chama de Deus e Senhor. Então, tem alguma coisa errada lá, precisa trabalhar isso. E a gente precisa lembrar também que Jesus Cristo deixou claro a necessidade de igualdade. E os discípulos praticaram isso na primeira igreja. É claro que alguém pode dizer assim, então é pecado ser rico? É pecado. Acumular, sim. A Bíblia diz, não acumuleis. Não acumuleis. Jesus mesmo disse, não acumuleis. Agora, não é pecado produzir riqueza. Produzir riqueza para distribuir não é pecado, porque a própria Bíblia diz aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Então, produzir riqueza para distribuir é o jeito de promover a igualdade. Porque dentro dessa lógica que você trouxe, se a pessoa, então, não compartilha, não redistribui, ela está roubando. Baseado no texto que você trouxe. Exatamente, ela está roubando porque ela não está distribuindo, ela está acumulando. E ela está sendo abençoada por Deus na produção da riqueza para distribuir riqueza. Porque Jesus, a Trindade, por meio do Espírito Santo,
nos separou em dons. E há entre os dons que foram dados aos seres humanos o dom de produzir riqueza, de administrar recursos, de otimizar recursos. Mas o objetivo é um só, não muda nunca. O objetivo é distribuição. O objetivo é gerar distribuição dessa riqueza. Então, aqueles que têm a possibilidade, o que tem a capacidade de produzir riqueza, precisam saber que estão produzindo riqueza para a humanidade, não para si. Hoje 1% da humanidade detém 90% dos recursos. Isso é um absurdo. Aqui no Brasil mesmo, 1% da população brasileira detém mais de 50% da riqueza nacional. 2% da população brasileira detém mais de 50% das terras. A Bíblia proíbe isso, a Bíblia é a favor da agrária, a Bíblia é a favor da reforma urbana. Tem de ter moradia para todo mundo. É assim que a Bíblia diz, tem de ter moradia para todo mundo. Então, tem de fazer reforma. William, trabalha aí para a gente essa lógica, por favor. Nós não podemos, Ari, confundir bênção ou entender alguém que se vê como abençoado. Olha o problema que nós estamos hoje. Nós, enquanto igreja, estamos chamando muita gente de abençoado, só que quando Jesus vai chamá-lo, não chama ele de alguém que é abençoado. Jesus está chamando ele de ladrão. Você não é um abençoado, você é ladrão. Você é um ladrão. A sua conta bancária não é uma demonstração da minha bênção, mas a sua conta bancária é uma demonstração, vai servir de testemunho contra você. É uma testemunha de acusação. Não é um testemunho de bênção, mas é um testemunho de acusação contra você. Porque a sua conta não deveria estar assim. Você está acumulando, você está roubando, porque aquilo que está aí deveria estar na mesa de muitos daqueles que estão necessitados hoje. Você hoje tem apartamentos, você hoje tem terras, você hoje tem carros, você hoje tem casas. Tudo no plural. E tem seres humanos semelhantes a você que não tem onde reclinar a cabeça, que não tem um teto, que não tem um meio de se locomover. E você acumulou tudo isso. E você vai dizer, é mérito. É mérito próprio. É mérito meu. Como você trouxe. Em minha alma agora tem depósito muitos bens para muitos anos. Eu agora vou descansar e vou usufruir daquilo que eu consegui por mérito próprio. E a resposta de Deus é uma só, né? A resposta de Deus é uma só. Você é um louco. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda bênção e Deus abençoa para distribuir. Então, qual é a resposta de Deus a esse raciocínio? A resposta de Deus a esse raciocínio é: você enlouqueceu. Você enlouqueceu porque eu vou pedir a sua alma. Nunca se esqueça disso. Eu vou pedir a sua vida. E você não tem nada para me apresentar. Porque você não cumpriu a sua missão. Eu abençoei você para você abençoar milhões. E você guardou tudo para si. Você não entendeu que você era o meu missionário para o bem de toda a humanidade. Irmãos, é isso que nós precisamos saber, e nós precisamos saber já. Por isso, taxar os ricos, taxar os ganhos de capital, taxar os lucros, taxar os dividendos, taxar os ganhos com a especulação, taxar as grandes fortunas, taxar as grandes heranças, é absolutamente necessário para que minimamente avancemos em direção à justiça social. Isso é comigo, é com você, é com todos nós daqui para frente.